Boa noite. Boa noite. Como vai, Evaldo? Tudo bem? Tranquilo. Eu estava vendo, Evaldo, vamos conversar um pouquinho ali, enquanto tu tem uma matrícula, acho que é 2009, né? Acho que tu iniciou o curso em 2009, então? Não, na verdade, isso foi minha história na PUC começou em 2002. Aí eu comecei com engenharia química, aí fiquei até 2004, 2005, depois eu tranquei. Ah, Aí fiquei uns de 10 a 15 anos fora, que o desempenho não estava legal e eu não conseguia fazer muita coisa. Quando eu voltei em 2019, 17. ah, Aí eu iniciei com a produção. tá. Aham. Esse, Engenharia de produção é uma área de conhecimento, assim, que no mercado de trabalho ela tem bastante mercado, né? Pode atuar em empresas de diferentes setores, assim. ela é bem aberta, né? É, e é um curso interessante, trabalha com alguns conceitos, né, de organização, de otimização de recursos, é bacana. Tem algumas cadeiras que até chegam a trabalhar com matemática bem avançada, dependendo É, da. a minha professora de economia falou que o curso tem bastante estatística, É a parte de. análise de números, né? Sim, aquela parte de análise de experimentos ali, que eu já li alguns livros é até bem próximo da engenharia química, da engenharia, tem algumas coisas que são de pesquisa operacional também, tem algumas coisas que dá para quebrar a cabeça ali. Pois é, esse semestre fazendo pesquisa operacional, né, tem bastante coisa ali. É, é uma... Algoritmo é o que mais tem ali. Sim, sim, verdade. Bem, pessoal, eu corrigi os trabalhos que vocês me entregaram, né? E então eu fiz o seguinte, eu preparei aqui um gabarito e vou apresentar então na aula de hoje, aproveitar aqui que eu notei que alguns tiveram dificuldades assim, até né, alguns nem entregaram, né? Esse é sinal de que talvez não tenham conseguido entender ali a lógica do meta-perseguição. Né? Então eu vou aproveitar e vou fazer duas apresentações para vocês. Vou apresentar o desenvolvimento da solução no formato tradicional que eu vinha apresentando, né, fazendo aqueles testes passo a passo, e depois eu vou apresentar a solução que eu desenvolvi na planilha do Excel, né? Então eu usei algumas funções de lógica, né, que fazem uso da lógica naqueles testes para verificar em qual intervalo está a raiz. E aí, se vocês quiserem, né, aproveitar a planilha, podem usar depois à vontade, não tem nenhum problema. Não chega a ser uma programação da planilha, mas é algo um pouquinho mais avançado do que simplesmente dispor os elementos na planilha como a gente vinha fazendo no início, né? Então, eu usei alguns testes lógicos ali dentro da planilha. Tem uma função matemática que é o se, né? Se tal coisa acontece, então faça isso, né? Então, o Excel apresenta esta opção e dentro do desenvolvimento do meta-perseguição, esses testes eles têm uma tremenda utilidade. E, evidentemente, que né, em outros cálculos também pode ser usado. E então eu vou aproveitar e vou apresentar para vocês aqui o desenvolvimento da solução. Vocês podem interromper à vontade aí se quiserem perguntar, né?
Quanto mais perguntas fizerem, melhor. Bom, então esse era o exercício que eu chamei de trabalho 1, né? Que é para fazer pelo método da perseguição, né? Então, assim, pessoal, o que eu peço para vocês, ó, em relação aos nomes, né, no arquivo, eu peço que vocês escrevam nomes completos, tá? Porque tem pessoas, às vezes, que têm o mesmo nome que um outro colega, né, o primeiro nome, né? E aí eu fico sem saber, se a pessoa bota, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, tá? Só João, né? E aí não põe o sobrenome, aí tem, olho lá na lista de chamada, tem 3 alunos de nome João, eu não sei quem é, né? Então, por favor, né, habituem-se a colocar o nome completo nessas tarefas acadêmicas, isso evita transtornos em qualquer disciplina, tá? Coloque o nome completo. Ô, professor, eu não corro esse risco aí. Hã? Eu não corro esse risco aí. Só se colocar só a primeira letra já tá valendo já. O Oriovaldo realmente é difícil, Oriovaldo, viu, acontecer, mas isso é verdade. Mas é verdade, é verdade. O meu nome, por exemplo, o Luiz, por exemplo, é bastante comum, então tem que colocar o nome completo. Então, assim, ó, a gente tinha, né, de resolver esta equação pelo método da perseguição, certo? Que a gente viu, né, que é um método, então, que se baseia na divisão sucessiva de um intervalo inicial que contém uma única raiz da equação, né, e a gente vai fazendo aqueles testes para ver se a raiz se encontra na primeira ou na segunda metade do intervalo original. Descarta-se aquela metade que não contém a raiz e procede-se, né, a gente faz esse procedimento por repetição até que um certo critério de parada seja satisfeito, e isso garante, né, que a gente vai calcular a raiz com uma certa precisão, porque essas funções que a gente está trabalhando, em especial essa função que aparece ali, ó, e na menos 2x menos x, é uma função contínua, né? Então, toda vez que a gente encontrar 2 pontos no eixo x, em que num deles a função tem valor negativo e no outro a função tem valor positivo, então vai ter que, pela continuidade, vai ter que passar por alguma raiz em um ponto intermediário entre os pontos dados, né? Um ponto intermediário dos pontos dados. Então, eu pedi para vocês registrarem, né, essas etapas aqui, ó, a localização da raiz através de gráfico ou tabela de pontos, o cálculo das aproximações no mesmo modelo apresentado em aula, eu sugeri então usar 10 casas decimais, né? E os critérios de parada está definido aqui, são 2 condições que devem ser satisfeitas, xn mais 1 menos xn deve ser menor que 10 a menos 3, e também a f de xn menor que 10 a menos 3, né? E a conclusão final destacando o resultado. Isso aqui é muito importante, tá? Porque vocês estão fazendo um cálculo resultado de muitas operações, certo? São várias etapas, né? Tem que escolher uma aproximação inicial, tem que fazer diversas aproximações. Então, ao final do cálculo, no final do cálculo, tem que apresentar uma conclusão dizendo, olha, a raiz é tal número e tal, porque satisfaz o critério de parada, assim, assim. Tá? E não simplesmente apresentar uma tabela de pontos e não fazer nenhum comentário, né? Vocês são alunos, né, de graduação, de diferentes cursos, a gente estava até conversando aqui, o Orvaldo, né, sobre engenharia de produção, e não importa o curso, né, pessoal? Um engenheiro químico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro mecânico, enfim, qualquer que seja a área, um matemático, físico, a pessoa tem que, né, apresentar argumentos, né? Olha, eu acho que aconteceu isso, por isso, por isso. Né? Então, eu calculei aqui uma série de coisas e cheguei à seguinte conclusão, a raiz é tanto. Né? Então, acho que isso é muito importante, né? Vocês se acostumarem a dar um acabamento, né, àquela sequência de cálculos, independente do método, independente do
problema que vocês estejam resolvendo, tem que dar uma conclusão. Tá? São etapas que são importantes, né, no desenvolvimento. Então, eu fiz aqui primeiramente, né, uma tabela de pontos. Ó. Eu escolhi então valores para x no intervalo de -2 até 2. Então, eu escolhi valores inteiros, -2, -1, 0, 1 e 2. Né? E aqui, então, estão os cálculos, né, da função. Né? Eu coloquei aqui nessa tabela uma ou duas casas decimais, porque aqui nesse cálculo, que serve apenas para identificar onde a função troca de sinal, a gente não tem que se preocupar com muitas casas decimais, porque se vai usar uma ou duas, para este objetivo não faz diferença. Tá? Então vejam, ó, aqui ó, no ponto -2 a função vale 56, no ponto -1 ela vale 8, no ponto 0 ela vale 1, no ponto 1 ela vale -0,8 e no ponto 2 -1,98. Então ela tem uma troca de sinal aqui, ó. Né? Quando o x é igual a 0, a função tem um valor positivo, e quando o x é igual a 1, a função tem um valor negativo. Então, pela continuidade, né, ela tem uma raiz no intervalo 0, 1. Tá? A outra possibilidade, né, que eu deixei para fazer agora aqui, ó, é fazer o gráfico. Alguns disseram que não conseguiram fazer o gráfico, né, da função exponencial. Né? Mas né, o comando é o mesmo. Né? A gente escreve aqui plot. Pode usar tanto o E com chapeuzinho ou ESP. Né? Ele aceita aqui, ó, se você escrever E chapeuzinho -2x menos x, né? Digamos de -2 até 2, né? Ele vai aceitar. Ó, então ele interpreta ali que é E na -2x menos x, ó, e está lá o gráfico, né? Ó, né? De -2 a 2, mostrando que realmente, né, esta função tem uma raiz ali no intervalo de 0 até 1. E é possível até afirmar, pessoal, que essa aqui vai ser a única raiz. Tá? Essa é uma análise um pouco mais sofisticada. Por que essa curva, né, ela é descendente e não tem o risco dela voltar a crescer aqui e fazer a volta? Né? O que garante, o que nos garante, né, que ela não vai fazer a volta? É uma propriedade que é a derivada dessa função, né, que é uma derivada negativa. Deixa eu passar para cá o gráfico. Depois eu ajeito aqui, eu dou uma cortada aqui nessas. Ó. Então, uma observação. A função dada aqui, ela tem a derivada eu vou colocar aqui a derivada. Eu vou colocar o símbolo da derivada. E -2, e na -2x menos 1. Né? Certo? Então, dá para ver, né, que essa expressão aqui será sempre um número negativo, né, porque a exponencial é sempre positiva. Tá? Esse fator aqui, ó, só exponencial, opa, o e na -2x, não sei se eu consigo isolar ele aqui, não consigo. Bom, o e na -2x é sempre um número positivo. Quando multiplica por -2, se torna negativo. Subtrai de 1, então esse valor no final aqui será sempre um número negativo. Isso significa, isso tem como consequência, né, a seguinte propriedade: quando a derivada é sempre negativa, a função é decrescente. Então, este comportamento que a gente está vendo aqui, ó, ele vai se manter em todo e qualquer intervalo. Quer ver? Vamos botar aqui, ó, de -2 até 4. Vocês vão ver que ela vai continuar decrescendo. Prof. Ó,
Oi? O intervalo, a gente pode escolher ele. Por exemplo, cada um tem um valor de intervalo, mas o resultado lá no final vai ser o mesmo. Tu está te referindo ao intervalo inicial de cálculo? Isso. Esse intervalo ali. Sim, porque olha só, geralmente, né, quando a gente define onde é que está a raiz, por comodidade, digamos assim, a gente tem a tendência de escolher números inteiros, né? No caso ali que eu destaquei na tabela, né, eu disse, ó, a raiz está entre o 0 e o 1, né? Mas quem trabalhou, por exemplo, digamos, entre 0 e 0,5, não tem nenhum problema. Se realmente ali tiver a raiz, não tem nenhum problema. Não precisa ser número inteiro, né? Então, tu pode escolher um intervalo, né? Porque não existe uma regra que diga que tem que ser obrigatoriamente número inteiro. É apenas uma opção para tornar mais confortável o cálculo inicial, só. Entendi. Por que, Júlia? Porque tu escolheu um intervalo diferente, é isso? Se não me engano, eu coloquei de -1 a 2. Se não me engano. Ah, sim, teve um trabalho que eu li que era de -1 a 2, deve ter sido o teu. Não tem nenhum problema. Entre -1 e 2 realmente tem uma raiz, né? O próprio gráfico mostra aqui que no -1 a função é positiva, no 2 ela é negativa. Então, ok, tu pode trabalhar com esse intervalo. Né? O que eu posso comentar a respeito? Né? E aqui existe, digamos assim, uma regra, em tudo existe, em todas as atividades, né, que as pessoas fazem, existem regras escritas e regras não escritas, né? E no caso da aplicação dos métodos de resolução de equações, né, uma regra não escrita é a seguinte: quanto menor for, né, o intervalo inicial, onde está a raiz, né, que a gente quer calcular, melhor, certo? Bom, pensa assim, né, se tu pudesse escolher, né, tu tem a opção de escolher o intervalo de entre 0 e 1 e de -1 a 2, né, tem essas duas possibilidades. Então, o que a análise, né, dos cálculos mostra? Se tu escolher o intervalo de -1 a 2, tu vai fazer, né, se tu fizer os cálculos corretamente, tu vai obter o resultado. E eu me lembro desse exemplo lá dos trabalhos que eu li. O resultado que tu obteve estava correto, só que tu teve que fazer, se eu não me engano, 12 iterações lá. Isso. E começando entre 0 e 1 é suficiente fazer 10 aproximações. Então, gera um pouco mais de esforço, mas, né, fazendo o cálculo corretamente não tem problema, tá bom? Tá, beleza. Valeu. Muito bem. Então, né, começamos, eu iniciei o cálculo considerando o intervalo entre 0 e 1, né, o intervalo de 0 até 1, melhor dizendo, tá? O ponto médio, então, é 0,5, calculei a função e ordenei aqui, né, no ponto 0, no ponto 0,5 e no ponto 1, tá? Então, eu vou, né, aqui não vou detalhar os cálculos, né, pessoal, que a maioria de vocês já fez, então, o que a gente conclui aqui, né, analisando aqui, entre o ponto 0, então isso, houve alguns de vocês que fizeram uma pequena confusão, tá? A raiz, ela se encontra no eixo x, certo? O eixo y, ele é o valor que contém os valores da função, né? Então, observa, ó, no ponto 0, a função assume o valor 1. E no ponto 0,5, a função assume o valor negativo. Então, a raiz tem que estar entre 0 e 0,5. Tá? Então, o nosso, né, começando com esse intervalo aqui de 0 até 1, né,
eu concluo que a raiz está na primeira metade do intervalo. Então, eu descarto a segunda metade, né? Eu vou trabalhar com um intervalo 0, 0,5. Então, a nossa segunda aproximação da raiz é o ponto médio desse intervalo, que é o x2 igual a 0,25. Né? Então, neste ponto, no 0,25, a gente vai calcular a função, né? E eu ordenei aqui, ó, a função calculada no ponto 0, no ponto 0,25 e no ponto 0,5. Né? Então, eu coloquei em ordem, como a gente havia feito anteriormente, para facilitar, né, a interpretação. Então, sempre a pergunta, né, em qual das duas metades, a primeira ou a segunda, ocorre a troca de sinal neste intervalo aqui? É sempre esta a pergunta, né? Então, a gente observa que a raiz tem que estar aqui, ó, entre 0,25 e 0,5, porque neste ponto a função assume um valor positivo e no 0,5 a função assume um valor negativo. Tá? Então, a raiz está no intervalo do eixo x, x variando de 0,25 a 0,5. É neste intervalo que está a raiz. Né? Então, eu vou pegar este novo intervalo, né, chamando então A3 e B3, respectivamente, 0,25 e 0,5, e o x3 será o ponto médio desses dois números, que é igual a 0,375. Retorno lá e substituo a função, né? Então, eu ordenei de novo os três resultados. Ó. A função calculada no 0,25, no 0,375 e no 0,5. Deu positivo, positivo e negativo. Alguns de vocês até colocaram só o sinal. Pode fazer assim também, tá, pessoal? Pode fazer assim também. Quando a gente começa a entender, digamos assim, a lógica do metapsecção, a gente começa a perceber que, pô, eu não preciso calcular, né, todos os pontos. Eu posso fazer, então, claro, aqui eu especifiquei que eram 10 casas decimais, então no resultado final, na tabela tem que aparecer, mas nos cálculos intermediários não precisa, certo? Eu estou fazendo aqui desse jeito porque depois eu só transporto para lá e fica mais organizado, né? Então o que a gente conclui, ó? Onde é que está a troca de sinal? Está aqui, ó, entre o 0,375 e o 0,5. Então é neste intervalo que está a raiz. Ó. A raiz está aqui, porque neste intervalo a função trocou de sinal. O x, a raiz que a gente está procurando está entre o 0,375 e o 0,5. Muito bem. Então, o nosso novo intervalo, que contém a raiz, é este aqui. E o ponto médio é o 0,4375. Tá? Aí calcula a função nesse ponto. Eu vou obter esses resultados aqui. Ó. Então, de novo, né, fazendo a análise, ó, no 0,375 a função tem valor positivo, no 4,375 ela tem valor negativo e no 0,5 tem valor negativo. Então, a raiz está entre o 0,375 e o 0,4375. Então, é neste novo intervalo aqui que eu vou procurar a raiz. Ó. 0,5, o A5 e o B5. Né, está aqui o ponto médio, que é o 0,40625. Aí calculo a função de novo. Deixa eu passar para cá. Ó. Tiverem perguntas aí, pessoal, que estiverem comparando valores, por favor, fique à vontade. No 0,375, no 0,40 e no 0,4375, os valores da função estão dados aqui, ó. 009, 003 e menos 002. Então aqui, ó, dá para ver claramente, né, que a raiz se encontra na segunda metade do intervalo considerado, isto é, entre 40,625 e 0,4375,
né? Este é o novo intervalo e concluo que a raiz está no intervalo 0,40, 625, 0,43, 75. Este é o ponto A6 e o ponto B6, respectivamente. O X6 será a média desses dois valores, o 0,42, 18,75. Né? Então, este ponto, o X6, vejam, é a sexta aproximação, né? Então, agora, aí eu começo a pensar assim, bom, daqui a pouco eu tenho que testar, né, os critérios de parada, porque, né, eu já fiz 6 vezes a divisão, né? Então daqui a pouco eu começo a perceber que é necessário me preocupar com isso. Calculo a função, né, neste ponto, que é o 0,42, ó. Então ordenei aqui, né, naquele formato, para facilitar a identificação da troca de sinal, tá? Então, no 0,40 a função assume valor positivo, no 0,42 também valor positivo. Vejam que está bem perto de zero já aqui, ó, que é o que a gente quer, né? E no 0,43,75 dá menos 0,02. Então, os cálculos, né? Claro que a gente, na hora que a gente está fazendo, às vezes a gente está ali, a gente tem que analisar sempre, ó. O que eu estou procurando? Procurando a raiz de uma determinada equação. Então é natural que esses pontos aqui, todos eles, né, são valores, são pontos do eixo x, onde a função realmente está próxima de zero, então a gente está no caminho correto, né? Então agora eu vejo que a raiz está aqui, ó, entre o 0,42, 18,75 e o 0,43,75, né? Porque é entre esses dois pontos que a função troca de sinal lá, ó. Então aqui, ó, aqui eu já testei o critério de parada, ó, só para ver, né, o que acontece aqui. Então eu peguei o X6 e o X5 e subtraí, né? Tá aqui o X6, ó, 0,42, peguei lá o X5, que é o 0,625, fiz a subtração. Em termos absolutos, a diferença entre os dois é 0,015, em que é maior que 1 milésimo. Então, esse critério de parada não é satisfeito, né? Então, eu tenho que continuar o processo. Se um dos critérios não é satisfeito, né, já é suficiente para eu continuar. Tá? Porque para satisfazer 2 critérios, a condição é o E, né? Se fosse ou, bastava satisfazer 1. Tá? Vocês cuidem isso, ó, essa é uma coisa importante que eu vou destacar aqui. O critério de parada está escrito: a diferença em termos absolutos no eixo x tem que ser menor que 10 a menos 3 e a função também tem que ser menor que 10 a menos 3. Isso quer dizer que eu tenho que verificar que as duas condições devem ser satisfeitas, porque está escrito E. Se eu tivesse escrito aqui ou, vamos supor que eu tivesse escrito aqui ou, bastava uma delas. Tá? Então vocês prestem meia atenção, né, para ver qual o tipo de critério de parada que será adotado em cada um desses problemas que a gente vai resolver aqui. Nesse caso, tem que ser as duas condições ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Então, calculei aqui o X7, 0,42, 96, 875, né, e continuei a análise, ó. Calculei a função, né, nos 3 pontos e verifico que a raiz está localizada na primeira metade desse intervalo aqui, porque entre 0,42, 18 e 0,42, 96 a função trocou de sinal. Vejam que a função já está assumindo valores da ordem de milésimos já, né? Então está aqui a raiz, está no intervalo 0,42, 18,75 e 0,42, 96, 875, que a função troca de sinal nesse intervalo, e também o critério de parada não é satisfeito, né, porque a diferença entre o X7 e o X6, que é 0,007, é maior que 0,0001. Tá? Então, calculei o X8. Então, agora aqui, ó, né? Então, vejam, pessoal, eu vou só interromper aqui, né? Então, esse é um procedimento,
né, detalhadamente realizado, fazendo passo a passo, até que o critério de parada fosse satisfeito. O que eu fiz ali? Que eu agora vou apresentar para vocês. Como eu disse, continuando o procedimento, eu vou obter a raiz até que vai satisfazer o critério de parada no x10. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Eu fiz todo esse desenvolvimento, né? Eu planejei ali, eu programei, digamos, eu fiz uma programação bem simples da planilha, tá? E agora eu vou mostrar para vocês essa planilha do Excel, vou explicar ali cada uma das células, né, que foi montada, e vocês vão ver que essa planilha apresenta uma série de vantagens, e uma delas é que, se vocês trocarem a equação, tá, basta vocês trocarem o intervalo inicial e escolher um ponto médio lá, e ele vai atualizar. Se vocês atualizarem a função, evidentemente, ele vai calcular tudo de novo de modo automático. Tá? Essa é a vantagem da planilha. Né? Vocês podem trocar as equações e ela vai funcionar da mesma forma. Né? Então, é uma, digamos assim, uma evolução, né, para não ficar repetindo esse processo mecânico, digamos, de cálculo da raiz. É importante calcular pelo menos uma, duas vezes para a gente entender a lógica, né, do método de secção. Tá? E depois a gente tem que tentar automatizar, né, esses processos. Antes de eu ver a planilha aqui, pessoal, alguma pergunta? Pergunta, não, mas eu achei que tava legal, que tava aprendendo na aula, que tava fazendo isso aí, né? Mas quando fui fazer, eu tava pegando a metade errado. Tava lá no meio da coisa e ó, tá errado. No desenvolvimento do método? Sim, eu iniciei errado, iniciei do 5 para 1. Sim. Aí caiu a... Tá. Mas aí que está, nesse processo da gente aprender, é importante a gente, por isso que eu disse, é importante a gente fazer alguns exemplos, porque daqui a pouco a gente se dá conta, mas não é por aqui o caminho, estou fazendo alguma coisa errada. Né? Porque a lógica, a gente demora um pouco a compreender o mecanismo ali, né, de funcionamento da lógica no metapersecção. Tá? Então, né, é por isso que os autores dos livros, né, apresentam sempre alguns exercícios no final desses capítulos, onde esses métodos são apresentados, porque eu, né, quando era estudante, eu fui lá resolver, e também, né, na hora de aprender o metapersecção, bati cabeça nas primeiras vezes que eu fui aplicar o método, depois eu me dei conta, não, mas eu tenho que fazer sempre né, eu tenho que, o X da questão é sempre identificar aqueles dois pontos onde a função é positiva num e negativa no outro. É sempre aplicar esse mesmo princípio repetidas vezes, né? E às vezes a gente não se dá conta, aí tu pega dois pontos em que a função é positiva, ou dois pontos em que a função é negativa, aí tu vai para o lado errado, digamos assim, né? E aí, se a gente vai para o lado errado, a gente não consegue mais voltar, né? Aí tem que retornar lá para aquela etapa onde a gente pegou o lado errado. Aí tem que fazer o caminho de volta. Para mim, o que deu problema foi o Wolper também. Eu tive mais dificuldade de fazer. Não consegui fazer na hora lá. Ah, o gráfico? Aham. Mas por que? Por outros alunos... eu não conseguia digitar. Eu não sabia digitar a fórmula para fazer. Ah, o que? A exponencial? É. Ah, pois não, é. Porque depois eu me dei conta, talvez eu não tivesse destacado isso, né? É que nos sites de língua inglesa, tá? Como o Wolfram e outros, né? Geralmente o pessoal usa EXP, tá? Então tu pode fazer, tem duas opções ali, ó. Pode fazer o gráfico, ó, tu pode escrever o E só, o E chapéuzinho, ou assim, ó, EXP. Então, assim, ó, depois ali no WhatsApp do grupo ali, o pessoal falou, sync. Aí veio a luz. Aí sim.
Não, isso aí acontece mesmo, né? Porque muda muito, por exemplo, no próprio Excel é EXP, né? Mas tem nas calculadoras, por exemplo, às vezes é o E, né? Então, essa anotação realmente muda de um ambiente para outro, a gente tem que se familiarizar aí com essas notações aí. Muito bem, então vamos lá. Então aqui, pessoal, ó, olha só. Então vou mostrar para vocês toda a montagem da planilha. Então aqui, apenas para organizar, né, eu chamei então meta bissecção, aqui eu coloquei a função, só para ter um ponto de referência. Então o que eu fiz aqui? Aqui é o índice. Ó, então eu comecei entre 0 e 1. Né? Como a colega ali perguntou, poderia ser outro intervalo? Depois eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode escolher muitos intervalos diferentes e vai funcionar desde que seja um intervalo que contenha uma raiz só. Tá? Aí vai funcionar. Então como é que eu montei essa planilha para eu calcular a raiz? Né, de acordo com esses critérios de parada e até outros, se eles vierem a aparecer. Então, eu ordenei assim, ó. Aqui nessa coluna eu botei os valores do A, o AK e o BK, certo? Porque cada intervalo a gente chama de A1, B1, A2, B2, né? Então, eu chamei de AK e BK, tá? Então, aqui eu botei a função no ponto AK, aqui eu botei o XK, que eu destaquei em amarelo, essa coluna que contém as aproximações da raiz, a F de BK e a F de XK que eu coloquei em vermelho. Tá? O que é esse teste aqui? Depois eu vou mostrar para vocês. Fiz o erro em X, um erro na função e o erro absoluto. Tá? Certo? Então vamos lá. Ó, então eu comecei aqui o cálculo considerando que a raiz está entre 0 e 1. Tá? Então aqui eu calculo, ó, então está aqui a célula que contém o intervalo, o limite inferior do intervalo e aqui o limite superior. Né? O que é isso aqui? É a função calculada naquela célula que contém o AK, né? F de AK. Ó. ESP de menos 2 vezes D8 menos D8, que é 1. Aqui é o ponto médio, né? Só somei os dois e dividi por 2. E a função no ponto que é o B1. Né? Então, é a exponencial EXP menos 2 vezes E8 menos E8. E aqui eu calculei a função no ponto XK. Certo? Então, observe. Vamos olhar aqui para a planilha, só essa parte aqui. Ó. O que me diz onde é que está a raiz? Qual é o teste que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar dois valores, tá? Em que um deles seja positivo e o outro seja negativo. Se eu multiplicar dois valores que dá negativo, né, os dois valores do y, em que o resultado final seja negativo, é porque a raiz está ali. Tá certo? Então o que eu faço aqui? Ó? Eu faço aqui esse teste. Ó. Vejam, olha o que está escrito lá. Se o F8 multiplicado pelo I8 for menor que 0, a resposta é 1. Se não, a resposta é 0. Tá? Então, veja, eu testei aqui, ó, e deu 1. Tá? Ou seja, quando eu multipliquei esse valor aqui, o F... Tá, essa linha aqui, ó. Quando eu multipliquei o F8 pelo o I8, o resultado deu negativo. Isso que significa o quê? Que a raiz está na primeira metade do intervalo. Então, o que eu faço aqui, ó, olha só aqui, ó, olha só que barbada aqui. Ó. Então, eu pergunto, se o J8 é 1, tá? Esta célula é igual a D8. Se não, é igual a G8. Tá? É igual ao 0,5. Eu estou dizendo que, fazendo o teste aqui, tá? Se o J8 é igual a 1, é porque a primeira metade do intervalo é que contém a raiz. Se não, é a segunda metade.
Tá? E aí o processo vai, pessoal. É muito simples. Ó. Então, vejam. Ó. O intervalo inicial era entre 0 e 1. Agora virou entre 0 e 0,5. Né? Aí calculei a função, calculei o ponto médio, que é o 0,25. Calculei a função no ponto BK e calculei a função no ponto f de xk. No ponto xk. Tá? Aí eu faço o teste de novo. Ó. Eu pergunto, será que multiplicando essas duas colunas aqui, ó, F9 multiplicada por I9 dá menor que zero? Se der menor que zero, a resposta é 1. Se der maior que zero, a resposta é 0. Deu 0 aqui. Então é porque esses dois valores são de mesmo sinal. Então significa que a raiz está na segunda metade do intervalo. Olha só. Então é o que acontece aqui. Ó. E assim vai. Então eu automatizei todo esse processo, tá? E aqui assim, ó, eu pergunto, o erro absoluto entre dois valores sucessivos de x, a diferença em termos absolutos é menor do que 0,001? Se for menor, a resposta é 1. Se for maior, a resposta é 0. Então aqui, ó, dá 0 a resposta é porque ainda não satisfaz o primeiro dos dois critérios de parada. Aqui é a mesma coisa. O valor absoluto da função é menor do que 0,001? Se for, a resposta é 1. Se não for, a resposta é 0. Tá? Então eu vou indo. Ó. Tá? Eu vou indo aqui nesse processo, né? Eu vou indo linha por linha, célula por célula. Tá? Vou caminhando aqui. Ó. Enquanto der 0 aqui, ó, nessas duas posições, eu tenho que continuar. Aí eu vou indo. Olha só. Vocês podem observar que aqui estão aqueles valores que a gente obteve ali. Né? Olha o que vai acontecer. Chegou aqui, deu 0 e 0. Continua. Vem para cá. Calculei o x6, 0,40,625. 0,43,75. O x6 é 0,42,1875. Né? Calculei a função no ponto BK. Fiz o teste. Se o teste dá 0 aqui, é porque a raiz está na segunda metade. Ó. Ó, vejo que a segunda metade do intervalo é que vai conter a raiz. Ó. E aqui os dois critérios de parada não são satisfeitos. E assim vai. Né? Aí, quando chega aqui assim, ó, começa a dar... Já começa a se aproximar, tá vendo? Ó, aqui assim vai parar. Ó. No meu caso, para aqui. Tá? No x10... que é 0,42, 67, 57, 81, 25, né? A função é menos 0,0008. Então, o teste do erro em x e do erro na f de x, os dois são satisfeitos. Então, o x10, 0,42, 67, 57, 81, 25, é o cálculo aproximado da raiz, partindo do intervalo 0,1, né, que satisfaz aqueles dois critérios de parada. Tá? Então, isso eu mostro lá no texto, ó, voltando aqui. Né, vou passar ali para outra página para a gente enxergar. Aqui a tabela não aparece, mas depois eu publico a planilha, lá vocês vão poder ver toda a planilha. Ó. Então, veja, como a colega ali perguntou, né? Tá, mas e se eu mudar o intervalo de 0, não for de 0 até 1? Olha só. Olha só que legal isso aqui. Ó. Tive um trabalho que um aluno botou que a raiz está entre 0,3 e 0,4. Quer ver? Ó? Vamos fazer esse cálculo aqui. 0,3 e 0,4. Olha só. Tá? Demora, vocês estão vendo que está demorando aqui, ó, porque ainda não foi satisfeito o critério de parada, daí a gente tem que continuar. Ó. Acho que não é 0,4, é 0,5, desculpe. É 0,5. Então aqui, ó, entre 0,3 e 0,5, se alguém começou nesse intervalo aqui, vai parar lá no... aqui, ó. Nesse aqui já para, ó. No x9.
Ó, os dois critérios são satisfeitos. Aliás, no X8, ó, quando der 1 e 1 aqui, ó, né, pode parar. Então, se começar com 0,13 e 0,5, vai parar lá no X8, que é 0,4257, tá? Vamos fazer o exemplo da Júlia ali. Menos 1 e 2. Ó, no menos 1 e 2 vai ser satisfeito lá no X12. Ó. Aí os dois critérios são satisfeitos. Tá? Então, essa planilha, evidentemente, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Talvez vocês possam pensar numa organização diferente, né, usar uma lógica um pouco diferente. Essa planilha, ela pode ser usada para qualquer intervalo, desde que só tenha uma raiz ali dentro. Tá? Vocês podem começar aqui com intervalos diferentes daqueles que eu citei. Tá? O que vai acontecer é que, como eu disse, vamos botar aqui, ó, de menos 5 até 10. Quer ver? Olha o que vai acontecer se eu botar de menos 5 a 10. Ó, vai demorar bem mais, ó. Né? Tá vendo? Ó? Já fez 12 aqui, não foi suficiente, ó. Mas vai convergir, quer ver? Ó? Ainda não satisfez o critério. Opa. Aqui, vamos tirar. Então vai indo, ó. Quanto maior é, como eu disse para ela ali, quanto maior é o intervalo inicial, né, que a gente escolhe, maior é o número de etapas que são necessárias para cumprir, né, com o critério de parada como aquele que foi estabelecido. Porque eu exijo, né, um valor muito reduzido, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui já deu 1 e aqui já deu 1. Então parou aqui, ó. No X14, começando com um intervalo de menos 5 a 10, tem que fazer 14 vezes sucessivas esse processo de bissecção. Ok, pessoal? Então, eu posso depois deixar disponível ali a planilha, não tem nenhum problema, né? Vocês poderão utilizar se acharem por bem, né? E poderão até fazer modificações, né, na organização ali, enfim, tá? E porque se a gente altera os critérios de parada, é só alterar lá, né, nos testes que são definidos, tu coloca ali o critério de acordo com o que é dado no enunciado do problema. Tá? Então, a vantagem da planilha é essa, né? Ela é bem maleável, né? E depois que a gente entende ali o funcionamento de algumas funções, se torna uma coisa bastante prática, né? Bastante confortável a utilização na resolução de problemas que são feitas essas operações, né, repetidas vezes. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Bueno. Fala, Oliver. Pergunta não vou ter, mas eu achei que ia fazer legal, mas eu passei trabalho esse negócio aí. Não, eu imagino... Não está na veia ainda. Não, eu imagino que sim, que que, como eu disse, né, um processo que a gente tem que elaborar aqui na nossa mente, né, para perceber que, digamos assim, o grande segredo, né, do meta-bissecção é utilizar sempre aquela lógica. Ó.
Aqui mostra o cálculo, que sempre esse cálculo a gente está fazendo. Ó. Quando a gente faz o cálculo, né, nos pontos, em qualquer etapa, tá? Vou pegar essa etapa aqui, né? Ó. Então, o que a gente tem que fazer? Não está aparecendo etapa nenhuma. É isso, eu vou compartilhar. Ó. Por exemplo, a etapa 6 aqui, tá? Então, o que a gente tem que sempre analisar? Ordenando, o segredo é o seguinte, aqui no eixo X os pontos têm que estar ordenados, né, em ordem crescente, 0,40, 0,42 e 0,43, certo? Aí tu calculou a função nesses 3 pontos. Como lá no início, ó, isso é muito importante, lá no início foi identificado que esta função só tem uma raiz naquele intervalo, que é o intervalo de 0 até 1. Esses pontos estão todos dentro do intervalo 0, 1, né? Então continua valendo esta propriedade, só tem uma raiz dentro do intervalo. Bom, onde é que a função trocou de sinal? Trocou de sinal aqui, entre 0,42 e 0,4375. Então a raiz tem que estar entre o 0,42, 18, 75 e o 0,43, 75. Porque num deles, que é o 0,42, a função assume o valor positivo e no outro ela assume o valor negativo. Então, devido à propriedade da continuidade, né, certo? Ela tem que passar por algum ponto intermediário no eixo X em que ela vale 0. Tá? É a mesma coisa, ó, interrompendo aqui, é a mesma coisa assim, ó, né, se alguém te diz assim, olha, hoje ao meio-dia a temperatura era 30 graus, tá? Agora a temperatura está, sei lá, 25. Então, do meio-dia até este momento, a temperatura passou certamente, pelo menos uma vez passou pelos 27 graus, por exemplo. Passou pelo 28, passou pelo 26, pelo menos uma vez. Não é verdade? É. Porque pode ser que ela tenha passado mais de uma vez. Porque ela pode fazer assim, ó. Pode ter oscilado, né? Exatamente. Por que não acontece isso nesse caso aqui? Porque a gente fez, porque isso que é importante. Por causa do gráfico ali, né? Exatamente, porque a gente fez a análise gráfica e a análise gráfica mostra que neste intervalo só tem aquela raiz ali, ó. Né? Então é isso que é o que, digamos assim, te dá a segurança de que usando aquele raciocínio, né, sempre identificando um ponto onde a função assume o valor positivo e um outro ponto em que a função assume o valor negativo, entre aqueles 2 pontos tem que ter a raiz tem que estar ali. Tá? Então é importante isso. Se tivesse 2 raízes, aí poderia acontecer de hora tá procurando uma, daqui a pouco está próximo da outra, e aí isso daria confusão. Se fosse uma x quadrado. É? Se fosse uma parábola, ia ter um de cada lado. Sim, mas aí, sim, quer ver? Ó, o que acontece? Mas mesmo que aconteça isso, quer ver? Vou abrir outra página aqui. Vamos pegar um exemplo. ESP e menos x mais menos x ao quadrado mais 1. Menos 3 até 3 aqui. Essa continua uma. Eu estou pensando aqui o que eu tenho que fazer. ESP de menos x. Mas não tem problema, professor. Eu vou fazendo de novo e até acertar. Deixa eu pensar aqui. ESP de menos x. Acho que essa aqui não dá certo. Talvez.
Deixa eu pensar aqui num exemplo que possa funcionar aqui, peraí. X, isso aqui. E x ao quadrado mais 4. Vou botar mais x ao quadrado. Vai dar. Ó, essa aqui é uma que tem duas raízes, certo? Isso aí deu. Mas então, o que tem que fazer? Vamos supor que tu quer calcular as duas. Tu vai ter que aplicar um método da bissecção no intervalo aqui, ó, digamos, de menos 1,4 até 0,8, tá? Aí tu vai achar a raiz que está aqui perto de menos 1. Vai ter que fazer duas tabelas. Exatamente. Tu vai aplicar o método uma vez para calcular esta aqui, que está perto de menos 1. Bom, aí tá, como tu disseste, faz uma tabela inteira só para essa raiz. Aí tu vai fazer a outra para esta outra aqui. É isso mesmo. E não, mas é exatamente por isso que eu falei aqui, ó. Se tu pega uma planilha que está pronta, quer ver, ó? Olha só que barbada aqui, ó. Eu vou modificar aqui, ó. Vou botar essa função aqui, olha só. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Em vez de botar aquela função lá, eu vou botar essa aqui. Então vai ficar esp de menos x mais esta célula ao quadrado menos 4, né? Aqui é a mesma coisa. Ponto médio. Isso aqui é mais essa célula elevada ao quadrado menos 4. E aqui a mesma coisa. Essa célula elevada ao quadrado menos 4. Tá? E aí vai embora. Tá? E aí se eu botar aqui, ó, ali no gráfico era de, vamos botar aqui entre menos 1,5 e 0,5, tá? Menos 1,5 e menos 0,5. Ó, tá calculado aqui, ó. Eu posso continuar aqui o processo quantas vezes eu quiser. Então, essa é a vantagem. Ó. Só que eu tenho que atualizar aqui, né? Eu tenho que fazer isso aqui de novo. Eu tenho que fazer aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Aqui ainda não atualizou. Aqui atualizou já, né? Então aqui eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu vou atualizando aqui, ó. Tá? Eu vou atualizando aqui. Se eu disse para você, se eu tivesse, talvez dê para programar, para automatizar todo o processo, né? Aqui eu tenho que fazer essa atualização. Aí vai convergindo. Mas aqui não está testando, como é? Ah, parei, eu tenho que fazer o teste. Por que ele não atualizou aqui? Está dando sempre o mesmo valor? Não deveria acontecer isso aqui. Tá. Como é negativo, a raiz está...
Por que aqui ele não... Ah, tá, aqui eu peguei... Ah, puxa vida, eu eliminei o teste aqui. Putz, eu vou ter que escrever o teste de novo. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Ó, eu tenho que fazer o seguinte. Se esta célula é igual a 1, né? Então, é este aqui. Se não, é este aqui. Tá? E aqui é o contrário, né? Se esta célula é igual a 1, porque a raiz está na primeira metade. Então, aí essa célula é igual a esse valor aqui. Se não, é igual a ele mesmo. Deixa eu ver. Aí funcionou. Aqui. E aqui. Vamos ver. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu fiz a modificação muito rápido, agora eu vou ter que corrigir. O que eu vou fazer aqui? Vou ter que pensar aqui. Não tem problema. Já sei. Vai. Hã? Segue para outra. Vale a ideia. Isso. Depois eu faço a atualização ali e mostro para vocês da outra aula, não tem problema. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Então, eu vou encerrar. E eu havia comentado com vocês que eu tinha planejado iniciar o estudo de sistemas lineares. Aí eu começo segunda-feira. Eu vou apresentar, então, a anotação de sistemas de equações lineares, o conceito de solução, alguns exemplos de sistemas. A gente vai começar, então, a utilização do método de Gauss, que é um método de resolução de sistemas lineares, que é o considerado mais eficiente dentre os métodos. E na segunda-feira, vai estar disponível lá o trabalho sobre o método de Newton-Raphson. Lembrando que ali no Moodle tem, acho que 2 ou 3 equações, para vocês utilizarem o método. É uma forma de vocês treinarem um pouquinho ali. Tá? Se tiverem dúvidas aí no final de semana, pode mandar e-mail. O pessoal tem mandado, quando eu tenho tempo e estou disponível, eu respondo mesmo no final de semana, não tem problema. Já que a gente está trabalhando nessa forma remota mesmo, é o jeito. Então tá, agradeço aí a atenção e boa noite, professor. Boa noite para vocês. Boa noite, professor.